Presbítero Wagner está orando, nós vamos a Deus a palavra de Deus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos neste momento, Senhor, apresentar a Ti, o Teu servo, evangelista Alderi, Senhor, da agora que estará fazendo menção da Tua palavra, ministrando, meu Pai, que a Tua mensagem aos corações da Tua igreja, meu Pai, que está aqui. Meu Deus bendito, usa o Teu servo, meu Pai, nesta noite, como um canal, como um instrumento poderoso nas Tuas mãos, e que as palavras que saírem do Seu lábio, Pai, que venham impactar as nossas vidas, ó Deus, que venha, meu Pai, que nos jogar por terra, Senhor da glória, tudo aquilo que não provém de Ti nessa noite, sobre a vida de cada um servo Teu que adentrou por essas portas. Por isso, ó Deus, nos dê uma ligação perfeita para contigo, para que possamos entender, meu Deus, a Tua palavra e guardarmos, meu Senhor da glória mesmo, na tábua do nosso coração. Por isso, meu Senhor da glória, nós oramos, apresentando a Ti a vida do Teu servo e Te pedindo, meu Senhor da glória, que o Senhor venha, meu Pai querido, usar poderosamente nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Mais uma vez eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Abre a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Quem está sentindo a presença de Deus, da glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 3. Uma passagem que quase ninguém conhece, que fala sobre a cura de um coxo. Bem, fala também sobre o discurso de Pedro no templo, mas nós vamos falar da cura do coxo, bem? E diz assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona, às 3 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, olhando para ele, disse: olha para nós. E olhando para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Igreja de Deus, essa palavra, ela nos ensina muito mais do que está escrito aqui. Deus, ele tem mistério que ao longo do tempo o homem vai descobrindo. E eu tenho descoberto muita coisa sobre essa passagem, e eu queria falar para vocês. A Bíblia fala que em Israel tinha uma muralha em volta da cidade. E até hoje as pessoas que vão em Israel ou vê pela televisão, ainda tem alguma coisa em pé lá em volta da cidade. E dentro da cidade tinha um templo, aonde era a igreja do pessoal lá de Israel. E a Bíblia mostra que as festas de Israel eram tão famosas, mas tão famosas, que vinha gente de tudo quanto era lugar para poder ver a festa em Israel. Agora eu fiquei impressionado pelo seguinte, porque toda a nação tinha festa. Por que a festa de Israel era mais bonita, era melhor e chamava a atenção do povo? Porque quem organizou foi Deus. E quando Deus organiza alguma coisa, aquilo fica perfeito. Todas as nações tinham festa, mas Deus falou para o povo de Israel: olha, faz a festa assim, os sacerdotes vão se vestir dessa maneira, vocês pegam o sacrifício, faça dessa maneira, assim, e quando o povo de Israel fazia o que Deus mandava, dava tudo certo. Por isso as festas em Israel eram diferentes das outras.
As outras, os homens achavam que assim ficava melhor, daquela maneira ficava melhor, e cada um fazia o que queria. Mas em Israel era diferente. Era Deus que mandava fazer daquela maneira. Aleluia, glória a Deus. E isso chamava a atenção de tudo quanto era gente ao redor de Israel. E você vai ver no livro de Neemias que quando ele começa a restaurar o muro, ele começa a restaurar as portas de Israel. Lá no templo existiam os muros em volta do templo. E a Bíblia fala que tinha algumas portas. Tinha ali a porta do peixe, que era uma porta que entrava alimento para o pessoal que trabalhava dentro do templo. Às vezes eles ficavam ali quase que 24 horas e tinha que ter o alimento deles, e entrava pela porta do peixe. Tinha ali a porta do rei, tinha a porta dourada, tinha uma porta chamada porta do monturo. Eu andei comentando aqui com algumas pessoas que monturo é um lixo que tinha em Israel. Só que ao lado do monturo tinha um terreno que se chamava Geena, que também era lixo. O monturo era um lixo e a Geena também era um lixo. Só que tinha uma diferença entre os dois lixos. O monturo era um lixo que você ainda podia aproveitar alguma coisa. As pessoas mais pobres, elas iam lá no monturo para ver se aqueles que eram mais ricos tinham jogado alguma coisa que elas podiam aproveitar. E no livro de Salmo, a Bíblia diz que Deus ele tira o homem do monturo, porque do monturo ainda pode se aproveitar alguma coisa. Outrora, nós estávamos no monturo, quando nós estávamos no mundo, fazendo aquilo que não agradava ao Espírito Santo de Deus, Deus querendo ter comunhão com a gente fugindo de Deus, mas teve uma hora que o Senhor esticou a sua mão, tirou você do monturo e fez você uma nova criatura. Aleluia! Tinha o Geena também, era um terreno que ficava no Vale do Inom. O Geena era o seguinte, era um lixo que não dava para se aproveitar nada. Os israelitas, eles botavam pedra de enxofre ali naquele terreno e tocava fogo. E o fogo ficava pegando ali a vida inteira. E quando ia se apagando, eles jogavam mais enxofre, porque o enxofre, ele conserva o fogo aceso. Tem uma palavra lá no livro de Apocalipse, que João disse que haverá um lago de fogo e enxofre. Era por causa disso. Tudo que for jogado ali vai queimar a vida inteira. Era um lixo que tinha do lado de fora do muro de Jerusalém. Ali eles jogavam corpos de malfeitores. Conta uma história num livro chamado A História dos Hebreus. Flávio José, um historiador judeu, que ele viveu mais ou menos na época do apóstolo Paulo. Ele conta que ali no Geena eles jogavam corpos de bandido. Eles não deixavam a família enterrar. Então, fazendo uma alusão a esse lixo, João escreve no livro de Apocalipse sobre o lago de fogo e enxofre. E ali tinha uma outra porta que Flávio José diz que era uma porta que excedia todas as outras. Uma vez eu falei aqui numa oportunidade que essa porta ela tinha um portal de prata e de ouro. A porta chamada Formosa era essa porta. E eu fiquei muito intrigado. Eu falei assim, bom, se os judeus queriam fazer uma coisa bonita, por que não fizeram uma porta toda de ouro? A porta chamada Formosa era feita de bronze. E depois eu fui entender o seguinte, que o ouro, ele não reflete direito a luz do sol. O ouro é o metal mais caro do mundo, mas ele é meio fosco. Você pode botar a sua aliança de ouro, que um dia eu vou usar no meu dedo. Você pode colocar no sol, que ela não reflete muito. Não reflete. Essa história que diz que nem tudo que brilha é ouro, não é muito verdade, porque o ouro não brilha tanto assim. Então o judeu, sabendo que vinha gente de longe, eles tiveram uma ideia. Vamos fazer uma porta de bronze. Foi achado, há mais ou menos uns 13 anos atrás, um espelho feito de bronze. O povo antigo não tinha aço, ele não manuseava o aço. O espelho o que é? É um vidro com uma folha de aço atrás. O espelho não é o vidro, é uma folha de aço que tem atrás do vidro. E ali você se vê refletido no espelho. Mas antigamente não tinha isso. Então eles usavam o bronze bem polido, bem lisinho, que dava para eles se ver no bronze. Era uma imagem meia fosca, mas era o melhor que eles podiam chegar perto do espelho. Então os judeus que pediram a Herodes edificou o terceiro templo.
E cada vez que o templo de Israel era reerguido, ele subia mais um metro, mais um metro, mais um metro. Toda vez que o Espírito Santo de Deus colocava no coração do homem para reformar o templo de Jerusalém, ele ficava mais alto, mais perto de Deus. Aleluia! Irmãos, tem uma palavra na Bíblia que diz que várias vezes cairá o justo, mas o Senhor levanta todas as vezes. E cada vez que o homem se levanta, ele fica cada vez mais alto, mais perto de Deus. Porque cada tomo que a gente toma, a gente aprende alguma coisa, se arrepende, confessa para Deus, e o Espírito Santo de Deus se levanta, e ele está aqui para levantar você. Perto de Deus. E aí eles fizeram a porta toda de bronze. Olha, para você ter uma ideia, a porta chamada Formosa, ela abria em duas bandas assim. Ela abria para frente, recepcionando quem entrava. E era preciso de 10 a 12 homens só para abrir uma banda, depois eles abriam a outra de tão pesada que era. Às vezes é pesado a gente entrar no templo de Deus, na presença de Deus. Mas depois que você entra, você vai ver que valeu a pena todo o teu esforço. Vale a pena passar por tudo isso que você passa.